Mas então vamos começar aqui, ó. Lembrando então, né? Configurar o Frame Relay. Frame Relay vai ser configurado nas interfaces seriais, nas wikis 1T ou 2T, que são as básicas aí que a gente tem, né? Hoje em dia, nos equipamentos novos, na linha 1900, 2900 e 3900, já não é mais nem wiki, o nome delas são HWiki, tá? E você configura entrando na interface, int S0/0/0, por exemplo, que é uma nomenclatura de uma interface nova, coloca encapsulation, né? Frame Relay. Se você fizer isso, colocar encapsulation frame relay, a gente está com o encapsulamento Cisco. Então ele vai funcionar de acordo com o quadro frame relay proprietário da Cisco. Se eu não quiser isso, se eu quiser trabalhar com outros equipamentos, né? Se eu quiser trabalhar com um equipamento Cisco numa ponta e um switch frame relay que é da Juniper, da Nortel, alguma coisa assim, eu vou lá e coloco encapsulation frame relay IETF. Aí o encapsulation frame relay vai virar padrão aberto, padrão IETF definido da RFC 1490. Ele funciona com qualquer cidadão, tá? O frame relay não é que nem o PPP, que eu coloco dois roteadores costa a costa, coloco o encapsulation PPP e ele sai funcionando. Então o frame relay, na realidade, isso aqui a gente está vendo a configuração do CPE, do equipamento do cliente, tá? Para o frame relay funcionar, eu ainda tenho que ter um switch frame relay. Então, isso aqui é a configuração do cliente. O CCNA foca na configuração do cliente, tá? Se eu fizer isso aqui numa ponta e na outra a mesma coisa, não vai funcionar. Mesmo que eu coloque um cabo DCE, um cabo DTE, eu tenho que ter um switch frame relay para encaminhar os quadros do frame relay na rede, tá? Então essa aqui é a configuração básica. Para ativar na interface é int S0 alguma coisa, S0/0/0, S0, S0/0, aí depende do tipo de wiki que você está. Encapsulation frame relay, você joga o proprietário da Cisco, encapsulation frame relay IETF, você joga o protocolo aberto do IETF, tá? Na sequência. Então aqui é uma configuraçãozinha, né? Interface serial 0/1, encapsulation frame relay, tá aqui o cidadão. O frame relay, ele conversa, os switches conversam com o CPE, eles administram a configuração do frame relay, o PVC, o DLCI, todos aqueles itens que a gente viu na aula passada, através de uma interface chamada LMI. A gente tem que lembrar que roteadores com iOS 11.2 ou acima, 11.2 já é velho para chuchu, a gente está no iOS versão 15. Então no 11.2 ou acima, ele tem um negócio chamado LMI AutoSense. Então veja, esse roteador está com 11.2, eu não coloquei a LMI. Nesse cara que está com 10.3, eu fechei aqui, ó, eu coloquei Frame Relay LMI Type ANSI. Eu costumo configurar os equipamentos, quando eu compro um serviço Frame Relay, eu costumo configurar fechando a LMI que a operadora me passou. Porque a LMI quem define é a operadora, não é você, tá? Então se o cara pegou e falou para mim que é ANSI, mesmo que eu coloque o IETF, que é o padrão aberto, e eu sei que o roteador tem o AutoSense, eu coloco Frame Relay LMI Type, já tem um ANSI ali, então vamos colocar um Q933A. Lembrem, né, que a LMI pode ser Cisco, que é o padrão, ANSI, essa aqui que está configurada nesse cara, ou Q933A. Então, para eu mudar aqui e colocar minha LMI Q933A, é Frame Relay LMI Type Q933A. A maioria das operadoras trabalha com a ANSI, tá? A ANSI, a galera chama ela de anexo D. E a Q933A, o pessoal que configura aí nas operadoras chama ela de anexo A, tá? Então é LMI anexo D, LMI anexo A. A maioria usa a ANSI. Beleza? No CCNA, eu não preciso colocar LMI se for iOS acima de 11.2, porque o roteador vai tentar Cisco, não consegue, ele tenta ANSI, não consegue, ele tenta Q933A. Então uma das três vai funcionar. Se não funcionar, é porque o switch frame relay está com problema, né? Aí vamos lembrar aqui, ó, que o frame relay, como ele é uma tecnologia de camada 2, e ela pode ser broadcast,
a gente fala não broadcast multi-access, como ela pode ser multi-acesso, apesar de não suportar broadcast, que nem uma interface Ethernet, Fast Ethernet, ela também precisa mapear o endereço físico com um IP remoto. Só que ela não usa o ARP, ela usa o inverse ARP, tá? Então o que é o inverse ARP? Quando você liga o roteador, ele tem um PVC, tem um DLCI configurado nele aqui, ó, que é um PVC, que é um link virtual. Ele quer saber qual é o IP do cara remoto que está lá do outro lado que vai conversar com ele. Aí, normalmente, o Switch Frame Relay faz por si só um negócio chamado Inverse ARP. Vamos supor que eu tenho um caminho virtual criado aqui, ó, entre esses dois caras aqui, tá? Entre esses dois cidadãos. É o DLCI 101 que está aqui, ó. Lá do outro lado eu posso ter o que eu quiser, né? Que a gente já viu que por Switch Frame Relay cada um administra os seus DLCIs do jeito que eles querem, né? Então o switch, esse cara aqui, ó, vai fazer uma pergunta para esse cidadão falando: bicho, qual é o teu endereço? Qual é o teu endereço IP, endereço de camada 3? Vai fazer como? Ele vai falar: olha, o meu DLCI local é 101. Qual é o teu endereço IP, teu endereço de camada 3 remoto? Aí esse cara vai devolver e esse cidadão vai fazer um mapeamento, vai fazer um mapa, colocando o endereço físico dele, né, o endereço de camada 2 dele, que é o DLCI dele 101, mapeado com o endereço de camada 3 lá do outro roteador, tá? Então isso que é o inverse ARP. Lembra que no ARP a gente mapeava o endereço, eu não tinha o IP e eu queria saber, desculpa, no ARP a gente tem o IP remoto e quer saber qual é o MAC remoto, né? Aqui é o contrário. Aqui eu tenho o DLCI local e quero saber qual é o IP remoto. Por isso que é chamado inverse ARP, tá? Isso é para funcionar automático. Os switches já devem suportar esse negócio aqui e fazer o mapeamento do teu DLCI local com o IP remoto, tá? Se não funcionar, você tem que configurar na munheca. Na munheca é com esse comando: frame relay map IP, o IP remoto, DLCI local, espaço broadcast, tá? Então, essa é a configuração, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tinha DLCI 110, IP remoto 10.16.02. Então, o cara colocou frame relay map, DLCI 10.16.02 com o meu IP local, espaço broadcast. Isso aqui é o comando broadcast ali, quer dizer que ele pode fazer broadcast usando aquele PVC específico. Note que eu precisei fazer isso porque eu estou usando uma interface física e configurando direto os IPs nelas, tá? Essa característica aqui, ó, é a característica de como eu posso configurar uma rede frame relay, tá? A rede frame relay ela pode ser de dois tipos, na realidade de três tipos aí. Ela pode ser não broadcast multi-access, com interface, aí ela pode ser ponto a ponto ou ponto multiponto com subinterfaces, tá? Quando eu uso só a interface física aqui, ó, para configurar o frame relay, a característica dele é o seguinte: eu posso usar a mesma rede IP para todas essas seriais. Só que lembra que o frame relay eu conecto aqui, ó, com uma interface só. Aqui também eu tenho uma interface só, uma interface só, uma interface só. Então eu colocaria, por exemplo, o IP aqui, ó, 10.001/28. Desse lado aqui, ó, 10.002/28. Aí aqui um outro IP 10.003/28 e aqui embaixo o 10.004. 10.004/28. Veja aqui, ó, uma rede IP só para todas as seriais. É bem esquisito, a gente nem vê direito isso quando a gente fala de endereçamento IP, né? Quando eu falo de rede WAN endereçamento IP, a gente fala de rede WAN ponto a ponto. Mas o frame relay me permite isso, ó. Isso aqui é uma rede multi-acesso, ó. Eu tenho vários IPs na mesma subrede, por isso que o nome dela é multi-acesso. Só que o frame relay não suporta broadcast. Diferente do Ethernet, que é uma rede multi-acesso
broadcast. Ela tem vários IPs na mesma rede e suporta broadcast. Como esse cidadão não suporta broadcast, o que acontece? Acontece aquele problema do split horizon. Se esse cara aqui, ó, por exemplo, caiu a rede LAN dele, que é a rede A, ele avisar para essa serial que a rede A caiu, ela não vai poder avisar para as outras que a rede A caiu. Porque o split horizon não deixa ela fazer isso. Porque a regra é, eu não posso devolver pela mesma interface, pela mesma subrede, um anúncio que eu recebi. Como ele recebeu aqui, ó, um anúncio que a rede A caiu por um IP que é o 10.0.0.1, e está aqui nessa interface física, ele não vai poder devolver para cá e para cá. Porque seria como se eu estivesse contando a mesma piada para a mesma pessoa, né? É aquela história que eu até falei lá no capítulo de roteamento, né? O split horizon eu não posso contar a mesma piada para a mesma pessoa. Vem uma pessoa, conta a piada para mim, e eu vou lá e falo, olha, aprendi uma piada, e conto para ela. Não dá para fazer isso, né? O split horizon, ele previne isso aqui. Então, aqui é que entra a regra do split horizon. Quando eu estou usando configuração do frame relay, não broadcast multi-access, que é quando eu configuro as interfaces direto e coloco todo mundo na mesma rede IP. Beleza? O comando frame relay map, ele é obrigatório nesse tipo de configuração. Esse comando aqui, ó, o frame relay map, a gente usa quando eu tenho rede não broadcast multi-acesso, tá? Por quê? Porque quando eu tiver aqui um cara, ele vai ter um DLCI para cada caminho, para cada PVC. Então, por exemplo, ele pode ter aqui, ó, o DLCI 100, 200 e 300. Aí vamos supor que o 100 conversa aqui ó, com o 101, o 200 conversa aqui com o 201 e o 300 conversa com esse lado aqui ó, com o 301, tá? Veja, eu sei que eu quero fazer isso aqui, ó, né? Daqui para cá. Quando esse cara mandar alguma coisa no 200, vem para cá. Quando mandar alguma coisa no 300, ele tem que pegar esse DLCI aqui, tá? Só que nesse cara aqui, ó, como é que eu vou mapear isso aqui? Teoricamente, o Inverse ARP mapearia tudo, tá? Só que como eu tenho 3 caminhos, eu poderia colocar um mapeamento aqui, né? Por exemplo, aqui ó, nesse cara, colocar frame relay map, a IP, a gente tinha colocado, né, 10.0.0.2, era o IP do B, espaço DLCI, que é o 100, broadcast, tá? Agora eu mapeei, acabei de mapear na mão o caminho para o 101. Depois, deixa eu só fazer o famoso copy-paste aqui. Depois vamos fazer para o 201 lá. Frame Relay Map, o C eu tinha colocado IP3, só que agora ele pega o DLCI 200. E para o roteador D, eu tinha o caminho que era 10.0.0.4, o IP dele, né? E eu saio através do DLCI 300. Agora o meu roteador sabe para quem enviar cada coisa. É para isso que serve o mapeamento do Inverse ARP, beleza? Eu não preciso fazer isso aqui nesses caras, porque eles têm um caminho só. Então, para eles saírem para o outro lado, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso fazer nesse aqui, porque ele tem 3 DLCIs na mesma interface. Beleza? Entenderam o uso do Frame Relay Map aí? Nesse caso, quando a gente está usando esse tipo de topologia NBMA, eu não configuro o DLCI nas interfaces. O DLCI é configurado na rede Frame Relay, tá? A gente só vai configurar o DLCI nas interfaces quando a gente tiver rede ponto a ponto Frame Relay. Quando a gente fizer com subinterface. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, por causa do Split Horizon, tá? Como a gente está conectando vários PVCs através de uma única interface física, o roteador não vai conseguir enviar broadcasts e vai ter aquele problema de atualizações, tá? Então, você pode desabilitar o Split Horizon nas interfaces
que são multiponto, que são aquele tipo de interface que a gente fez ali, né? Você pode chegar a desabilitar o Split Horizon e trabalhar com aquele tipo de interface. Não é muito recomendado. O mais recomendado é a gente trabalhar com subinterfaces ponto a ponto. A subinterface, eu vou fatiar a interface e criar uma rede ponto a ponto dentro do Frame Relay. Eu vou transformar o Frame Relay em vários circuitos ponto a ponto, tá? Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem uma configuração. Aqui eu tenho o DLCI, ó. Veja aqui, ó. DLCI 110 e eu tenho DLCI 120. Eu tenho dois caminhos aqui, ó. Esse cara é o matriz. Eu tenho filial 1 e filial 2. Então, aqui, ó, matriz, o B é o filial 1, o C é o filial 2. Se a gente fizer naquele esquema do NBMA, eu posso colocar todo mundo na mesma rede IP, mas eu vou ter o problema do Split Horizon. Então, a solução que foi criada para isso é a subinterface ponto a ponto. Eu vou pegar a interface física, colocar no IP Address, Encapsulation Frame Relay. Aqui também eu posso colocar LMI, clock, o shut no shut está aqui dentro desse cara. Todas as características físicas ficam na interface física. Agora a parte lógica eu vou passar para a subinterface. Então o meu DLCI e o IP eu vou configurar em uma subinterface, que nem a gente fez com as VLANs, né? Então olha aqui, ó, eu criei agora a interface serial 0/0.110, eu coloquei o mesmo número do DLCI só por razões administrativas, só para eu poder lembrar. Eu poderia ter colocado 0/0.1, que ia funcionar também. Esse número aqui, ó, não precisa ser o DLCI, tá? Espaço point to point. Aí eu coloco o IP, normalmente. Bandwidth vai aqui dentro, porque também é um item lógico, não é físico. E aí aqui está o segredo, ó, Frame Relay Interface DLCI 110. Então agora eu amarrei o meu DLCI 110 com uma subinterface. Eu não tenho mais Split Horizon jogando, nessa jogada aqui. Eu matei. É como se eu simulasse um link ponto a ponto entre o A e o B agora. Beleza? Para configurar, ó, não está a configuração do A para o C ali, ó. Vamos fazer, ó, int S0/0 ponto, vamos seguir o mesmo padrão, 120, espaço point to point, não pode esquecer de escrever essa tranqueirinha aqui do point to point, tá? Aí a gente tem um IP lá, IP address 10.18.01, se ele está usando a máscara /24, vamos usar também aqui /24, 255.255.255.0. Opa, só deixa eu puxar mais para cá. Aí a gente vai colocar aqui, ó, bandwidth 64. Vamos supor que ele está trabalhando com um link de 64 para cada lado. E frame relay interface DLCI 120. Tá aí a configuração agora do link para o B, tá? Bem tranquilão. Isso aí é fazer o frame relay com subinterface. E se eu quiser desse lado, como eu tenho uma interface só, eu não preciso fazer com subinterface, tá? Você pode fazer com uma interface física. Justamente, Ivone, a gente está dividindo a S0/0 como se fossem as VLANs, tá? Só que ao invés de colocar aqui, isso aqui não é uma interface Fast Ethernet, né? Então eu estou colocando aqui, falando que ela ponto a ponto, e eu coloco aqui, ó, o DLCI nela, né? O interface, o Frame Relay Interface DLCI 110, que é o endereço de camada 2 do Frame Relay. Lembra que o endereço da VLAN era o VLAN ID, né? A gente colocava lá na interface, quando a gente fazia VLAN, era encapsulation.1q espaço 10, que significava VLAN 10, né? Então isso aqui é a configuração do nosso amigo com subinterface. Existe uma configuração também chamada multiponto com subinterface, que você pode estabelecer vários PVCs com várias conexões físicas, usando
o mesmo endereçamento IP, tá? Usando o mesmo endereçamento IP. Só que ela está sujeita ainda ao Split Horizon, então a galera acaba não usando muito isso e acaba usando mesmo as interfaces, as subinterfaces ponto a ponto. Então veja, fechando o assunto, no CCNA a gente tem duas configurações principais, que é a NBMA, a configuração sem subinterface, onde o cara está sujeito ao Split Horizon, e a configuração de subinterface ponto a ponto, tá? Que o cara não está mais sujeito ao Split Horizon. Resumindo aqui, a configuração sem subinterface. Eu estou sujeito a Split Horizon, aquele tal do NBMA está funcionando, né? A rede virou Non-Broadcast Multi-Access. Primeiro, eu entro na interface serial, defino o encapsulamento Frame Relay como Cisco ou IETF, configuro a LMI, se o iOS for acima do 11.2 não precisa, configuro o Frame Relay MAP, caso o router ou o switch Frame Relay não tenha suporte ao Inverse ARP. Sempre tem que lembrar que o Frame Relay MAP é DLCI local IP remoto. E está aqui um exemplo de configuração. Interface S1, coloquei o IP, Encapsulation Frame Relay, largura de banda, se ela for DCE eu vou colocar o Clock Rate, Bandwidth, pô, uma linha de 56K, né? O cara é pão duro mesmo, né? Aí eu coloquei aqui o Frame Relay MAP IP 10.0.16.2, está mapeado com o meu DLCI 110, Broadcast Cisco, eu defini aqui que esse cara está falando com o encapsulamento da Cisco, e Frame Relay LMI Type ANSI, só para usar o comando, tá? Só para usar o comando. Veja que a parte de interface, quando eu estou configurando sem subinterface, continua a mesma. Eu coloco o IP, Bandwidth, Description, eu posso colocar aqui o Clock Rate, todos aqueles comandos que a gente viu para interface Fast Ethernet e para as outras interfaces, né, os comandos gerais. Agora, com subinterface ponto a ponto, a gente tem que lembrar que a interface física ela vai ficar quietinha. Ela não vai ter mais a parte lógica. Então eu só vou configurar o que é físico nela. Então eu vou entrar na interface física, tirar o IP, no IP address. Primeira coisa que eu faço. Defino o encapsulamento Frame Relay, Cisco ou IETF. Coloco tudo quanto é comando que eu tiver que colocar aqui. Ó, aqui está omitido, né? Nessa parte aqui, nessa etapa 2 está omitido, mas eu tenho que configurar a interface. Eu vou colocar Clock Rate, LMI, tudo quanto é parâmetro físico eu faço nessa etapa. E aí, a parte lógica, eu vou criar uma interface como ponto a ponto ou multiponto. No caso aqui, a gente vai configurar como ponto a ponto, né? O LMI deveria estar antes aqui, tá? O LMI deveria ser a etapa 3, a etapa 3 devia ser a 4, porque o LMI é configurado dentro da interface física, não na interface lógica. Configuro os DLCIs dentro da interface lógica e aqui está o exemplo da configuração, tá? Então, ó, entrei lá, interface S2, no IP address, encapsulation frame relay ETF, frame relay LMI type ANSI, no shut. Se esse cara fosse DCE, eu colocaria ainda o comando clock rate, tá? O clock rate é um comando físico, tá aqui dentro. Agora, criar subinterfaces, ó. Tem um exemplo aqui, ó. S2.2 point to point. Esse número aqui, ó, lembra lá que não precisa ser o número do DLCI. Eu posso colocar o número que eu quiser. Aí eu coloco o IP que eu tenho planejado para a interface. O bandwidth eu também coloco aqui. E frame relay interface DLCI 200. Então, o meu DLCI, quando eu tenho interface ponto a ponto, vai dentro da subinterface. Só deixa eu voltar aqui um pouco, porque eu tenho rabisco aqui, ó. Aí esse rabisco na hora da gravação ele volta que nem um fantasma. E tem uma segunda subinterface, ó. Esse cara tem dois caminhos, que nem aquele outro exemplo que a gente viu, ó. Interface S2.3, point to point, colocou o IP, bandwidth, frame relay interface DLCI 300. Eu poderia colocar aqui dentro ainda o description. Por exemplo, description indo para o roteador tal, description indo para o roteador X e indo para o roteador Y, tá? Mais uma coisa,
não dá para dar shut no shut nessas subinterfaces, tá? Shut no shut é na interface principal. Então, se só derruba tudo, não dá para derrubar uma subinterface, tem que derrubar tudo. Se você quiser parar, né? Você vai parar todos os DLCIs. No Frame Relay, toda interface que for DCE precisa do comando clock rate, tá? No Frame Relay é a mesma coisa. Toda interface que é DCE precisa do comando clock rate, independente se é Frame Relay, PPP ou HDLC. Se eu ligar um cabo DCE na interface, ele precisa do comando clock rate. E se ele precisar do clock rate, tá aqui, na configuração física. Beleza? Entenderam então a configuração do ponto a ponto? Quando eu der um show interface e eu tiver configurado subinterface, eu vou ver a interface principal e vou ver as subinterfaces aqui também, tá? Só que na interface principal, que é o que me importa essa parte da linha física e do encapsulamento, tá? Então, se eu tiver a minha interface lá down, eu vou ter que dar uma olhada aqui, na interface serial 0/0, não na 0/0.100, tá? Aí tá aqui o Encapsulation Frame Relay, ele te fala que o LMI está up, tem o DLCI da LMI e o tipo de LMI que você está usando, tá? E ele fala que esse cara é um Frame Relay DTE. Então, aqui estão as características do Frame Relay, né? Eu tenho um comando muito importante, importantíssimo, de suma importância. Então vocês viram que é importante, né? Se eu falei importante um monte de vezes, pode decorar esse comando aqui, tá? Que é o Show Frame Relay PVC. Se eu colocar só Show Frame Relay PVC, aparece tudo. Se eu colocar Show Frame Relay PVC 100, ele mostra só o do 100. Então esse é o comando do Frame Relay. Esse é o bicho. Então ele mostra o DLCI 100, uso local, status, importantíssimo, ativo, inativo ou deletado. Active, inactive e deleted, tá? Ativo quer dizer que está tudo ok. Inativo quer dizer que você está com problema de comunicação. Desculpa. O ativo quer dizer que está tudo ok. Inativo quer dizer que você está ok, mas o cara que está lá do outro lado não está. E deletado quer dizer que você está com problema. Então, ó, vamos supor aqui, ó, tá aqui o switch frame relay e tá aqui o meu roteador, tá? Opa, deixa eu pegar um redondinho aqui, ó. Tá aqui o roteador e tá aqui o switch. Ativo quer dizer que tá tudo ok. A LMI tá passando, o PVC tá funcionando, tá tudo belezinha, tá? Quando o cara tá inativo, quer dizer assim, ó, você tem um outro roteador lá na outra ponta, né? Tem uma conexão virtual aqui, ó, um PVC. Você tá ok quando ele está inativo e o outro lado está fora. Então o inativo é você ok e o lado remoto fora. Agora, se tiver deletado, quer dizer que você não está conversando com o teu switch frame relay, tá? Beleza? Aí aqui embaixo vem aquelas outras características que a gente estudou, né? Ó, pacote de entrada, pacote de saída, em bytes aqui, ó, de entrada, bytes de saída, pacotes dropados, pacotes que você apagou. Aí vem FEC-N de entrada, FEC-N de saída, BAC-N de entrada, BAC-N de saída, DE de entrada, DE de saída. Então esses caras são os indicadores se está acontecendo congestionamento ou não na tua rede, né? Que é o FEC-N, BAC-N e o DE. São os caras que tratam do congestionamento. A gente tem que lembrar assim, né? De novo, bolinha é o roteador, quadradinho é o switch. Temos o nosso link aqui, ó. Deu um congestionamento na rede, vamos supor que o tráfego está indo para cá, ó. Esse aqui é o sentido do meu tráfego, tá? O sentido do tráfego está aqui, ó. Deu um congestionamento, esse cara vai avisar para você com um BAC-N.
Então, se você receber back-N de entrada aqui, ó, quer dizer que o fluxo que você está enviando está sofrendo congestionamento. Tá? Agora, o cara que está recebendo do outro lado, ele vai receber um FEC-N. Então, se ele receber um FEC-N de entrada, quer dizer que esse sentido da transmissão aqui, ó, que ele está recebendo, está congestionado. Então, o back-N de entrada quer dizer que o teu fluxo está congestionado, o teu fluxo de transmissão, e o FEC-N de entrada quer dizer que o fluxo de recepção está sofrendo congestionamento. Para ter back-N e FEC-N de saída, só se você estiver atuando dentro do frame relay, dentro do traffic shaping do frame relay. Você está avisando outros equipamentos que está havendo congestionamento. Tá? Então, normalmente, o back-N e o FEC-N que você vai receber vão ser esses de entrada aqui. Ó. E o DE quer dizer que são pacotes que estão sendo marcados. Né? Se você receber algum pacote marcado com DE, você vai receber um DE de entrada. Beleza? Se você está marcando pacote acima da tua CIR, porque o teu roteador pode fazer essa marcação, ou o switch pode fazer a marcação. A maioria das operadoras escolhe aqui, ó, o switch fazendo a marcação, tá? Então, por exemplo, se você fizesse a marcação, se configurasse para fazer a marcação do CPE, tudo que saísse acima da CIR, você ia marcar com DE e você ia receber você ia contar aqui, ó, os DEs de saída, tá? Agora, se você receber o pacote que foi marcado pela nuvem Frame Relay, com DE igual a 1, ele vai estar aqui, ó, no DE de entrada. Entenderam aí? Beleza? Então aqui, ó, show frame relay PVC, ativo é ok, inativo problema no roteador remoto, deletado problema no teu roteador. Então você não está legal, tá? A tua LMI não está legal. Também permite verificar o congestionamento nos sinais de FEC-N, back-N e DE. FEC-N de entrada quer dizer que a tua recepção está sofrendo congestionamento. Back-N de entrada quer dizer que a tua transmissão está sofrendo congestionamento. E o DE quer dizer que você tem pacote sendo marcado. Né? DE de entrada quer dizer que você está recebendo pacote marcado. DE de saída quer dizer que você está enviando pacote marcado. Incremento na entrada significa congestionamento, que foi o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Né? Então está aqui o show frame relay PVC de novo e marcado aqui, ó, os itens mais importantes que a gente tem. Beleza? O comando para você ver o inverse ARP é o show frame relay map. Então esse aqui é um outro comando importante, de vez em quando ele cai em algumas provas. Se você tiver um mapeamento dinâmico do inverse ARP, que isso aqui é usado só em rede NBMA, né? Você vai ter aqui, ó, o IP do roteador remoto, o DLCI local, que está ligado com aquele IP, falando se é dinâmico ou estático, se você criar na mão, né? Se você colocar o comando frame relay map, aqui vai estar estático. Broadcast status defined active, tá? Então, às vezes os caras perguntam, né? Dá um comando show frame relay map e perguntam, esse IP aí, de quem que é o IP? É teu ou do remoto? O IP é do roteador lá da outra ponta. E o DLCI é teu ou do roteador remoto? O DLCI é o local, é o teu. E aqui, tá, se ele foi aprendido de maneira dinâmica, quer dizer, o inverse ARP atuou. Se estiver estático, quer dizer que a gente colocou o comando frame relay map e aquela coisa arada toda, tá? Então se aqui eu tiver estático, static, quer dizer que eu coloquei o comando frame relay map. Show frame relay LMI, ele mostra só tipo da LMI que está configurado e número de pacotes enviados e recebidos, tá? Se isso aqui eu tiver zerado, enviado e recebido, quer dizer que você está com um problema e não está conversando, né? Indica que você tem algum problema, a LMI pode estar configurada errada ou a interface simplesmente não subiu, né?
Debug, muito difícil a gente usar isso no dia a dia e também cair em prova, tá? Mas tem o Debug Frame Relay, várias coisas. Um deles é o LMI. Então ele está mostrando alguns pacotes aqui ó, de debug, tipo de mensagem, tá? Mas é difícil ser cobrado alguma coisa relativa a debug de frame relay, tá? Beleza aí, pessoal, com relação ao frame relay? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar a parte de VPN, que aí vai dar bem na hora do intervalo. Aí a gente para e volta a fazer a prática, beleza? Agora vai entrar no capítulo de VPN. Se vocês tiverem mais alguma dúvida de frame relay, a hora é agora de perguntar. Senão a gente passa reto. Pode passar? Eu acho que o Antônio pediu um momento. Vamos ver o que ele vai perguntar. O LMI, ele é um protocolo que roda. Então aqui ó, a gente tem o switch, né? Tem o switch e o roteador. Esse cara tem uma interface aqui serial entre eles. O LMI está rodando aqui, ó, local. Por isso que o nome dele é L, né? Começa com L. Local Management Interface. Interface de gerenciamento local. Então o LMI é local entre o teu CPE e o switch. Então aqui eu tenho o switch e aqui a gente tem o CPE. Tá? Então entre o CPE e o switch, e ele faz o gerenciamento dos PVCs. Ele faz o gerenciamento da conexão local do CPE com o switch. Que ele pode ser Cisco, ANSI ou Q933A. Já o DLCI, ele é o endereço do caminho virtual aqui, ó. Quando você vai criar um circuito virtual, você tem que ter um endereço de camada de enlace, tá? Como se fosse um MAC address, para o cara saber para onde ele vai. Então o DLCI é um número que eu dou, por exemplo, 100. Esse 100 vai identificar uma conexão que vai estar com alguém. Por exemplo, tem um outro roteador aqui ó, na ponta que tem o DLCI 200. Aí o meu switch frame relay vai conectar o DLCI 100 com o DLCI 200. Toda vez que você mandar alguma coisa para o DLCI 100, o roteador encaminha para o 200, que vai chegar, por exemplo, aqui eu tenho o roteador A e o roteador B. Toda vez que eu mandar alguma coisa para o DLCI 100, o switch vai mandar nessa porta, que vai para o DLCI 200 e vai chegar para o roteador B. E o DLCI normalmente é um dado que vem da operadora. Então a operadora configura e te passa. Olha, para o IP, para a rede IP, vamos supor que você escolheu 10.0.0.30, que está entre o roteador A e B, você vai usar o DLCI 100 no roteador A e o DLCI 200 no roteador B. E aí você coloca, por exemplo, aqui o IP.1 nesse lado e o IP 10.0.0.2 nesse lado aqui. Beleza? Alguém mais tem alguma dúvida? Então depois na prática eu vou mostrar para vocês aí como é que configura essa rede frame relay, né? VPN é um assunto que cai só os conceitos teóricos aí. Na realidade, questão de VPN mesmo não foi relatada nenhuma até agora, né? Somente sobre o funcionamento de alguns parâmetros aí. Então VPN é uma rede privada que você vai fazer para trafegar em cima de uma rede pública. Então, VPN quer dizer Virtual Private Network, rede virtual, rede privada virtual. Você vai pegar e fechar um túnel, vai fechar uma conexão para passar com a tua rede que é privada dentro de uma rede pública que nem a internet, tá? Às vezes também até dentro da rede privada
Se eu quiser assegurar que um dado não vai ser lido, eu vou usar uma VPN para acessar um servidor, por exemplo. Exemplo de VPN, o que a gente mais usa aí são túneis GRE com IPsec, tá? O GRE é o tipo de um túnel e o IPsec é o cara que faz a segurança, que faz a criptografia. Na realidade, ele fecha um túnel seguro para a gente. Então, a VPN é usada para quê, né? A VPN a gente pode usar para várias coisas. Primeiro, o mais utilizado é ligar um escritório regional ou um pequeno escritório até a tua rede corporativa. Isso aqui é chamada VPN site to site, tá? Site a site, sítio a sítio. Então eu fecho uma VPN aqui, ó, daqui para cá, e uma VPN, por exemplo, daqui para cá. E é como se eu tivesse IPs da minha rede corporativa local aqui no meu branch office ou então no meu pequeno escritório, tá? Então você dá acesso à tua rede local passando os dados através da internet. Beleza? Então a VPN ela vai ter que ter um mecanismo de defesa, um mecanismo de criptografia, para que se o bandidão lá, o hacker, o caveirinha aqui, ó, conseguir snifar, capturar os pacotes, ele não consiga ler o que tem naquela mensagem. Outros usos da VPN são ligar parceiro de negócio, que isso aqui é chamado extranet, é o famoso man in the middle, né? Que é o hacker no meio querendo capturar as coisas. E você também tem o funcionário remoto com Cisco VPN Client, por exemplo. Você pode ter um cara que não trabalha direto no escritório, é um cidadão que presta serviço dentro das empresas, só que ele precisa acessar a tua rede corporativa para pegar informação. Então ele vai pegar e se conectar através da VPN na tua rede corporativa, que eles chamam de telecomutadores, telecommuter, né? Então a gente tem escritório remoto, escritório pequeno, parceiro de negócio. A gente pode ter funcionário remoto, um cara em home office também acessando a nossa rede corporativa de maneira segura através da internet. Então, como eu tenho que ter uma comunicação segura, eu vou acessar a minha rede privativa através de uma rede pública, que qualquer um pode capturar pacote. A VPN tem que ter algumas características, que são, primeira, confidencialidade. Confidencialidade quer dizer o quê? Se o hackerzinho lá, ó, esse cidadão aqui, ó, conseguir capturar o pacote, ele não pode ler. Então a confidencialidade é feita através de criptografia. Então eu vou usar uma técnica de criptografia para modificar a informação que eu vou passar, a informação verdadeira, de uma maneira que só lá no destino ela possa ser lida, tá? Então eu vou usar uma chave de criptografia, vou embaralhar todos os dados e transmitir ele pela rede. Se alguém capturar, a não ser que o cara seja muito bom e descubra a tua chave, ele não vai conseguir ler os pacotes, tá? Integridade. O que você mandou de um lado tem que ser aquilo que você recebeu do outro, que o equipamento remoto recebeu, né? Então a integridade garante que os dados não serão modificados em trânsito. Isso é feito por protocolos que usam checksum ou valores de hash. O hash ele é uma fórmula matemática muito doida que a gente estuda a fundo no CCNA Security, que você entra aqui, ó, com uma mensagem qualquer, um texto qualquer, ele faz umas contas matemáticas aqui, usa um monte de fórmula aqui dentro e transforma numa palavra que tem uma sequência fixa de bits. Isso é um hash. É o que a gente chama de one-way hash. É um hash de uma via. Então, a partir desse texto, dessa mensagem, eu vou criar uma assinatura. Então, quando o cara manda o pacote dele, ele manda o hash lá do cidadão. Quando o cara recebeu do outro lado, por exemplo, ele mandou aqui, ó, um e-mail. Ele vai fazer o hash daquele e-mail. Quando o cara recebeu o e-mail, ele recebe o hash daquele e-mail também. Ele faz a mesma conta e vê se os dois hashes estão iguais. Se os dois hashes estiverem iguais, quer dizer que os dados estão íntegros. Se esse valor aqui, ó, der diferente,
quer dizer que alguém mexeu no meio do caminho ou houve perda devido à degradação do link, alguma coisa assim, tá? Então, confidencialidade, quem garante é a criptografia. Integridade, quem garante é o hash. E, por último, autenticação. Na hora que você vai se conectar numa VPN, por exemplo, aquele usuário remoto vai se conectar na VPN, a tua rede tem que saber se ele é ele mesmo, né? Então, a autenticação permite que as partes envolvidas verifiquem se eles são realmente quem eles estão dizendo ser. Então, a autenticação no protocolo IPsec pode ser feita de uma pancada de maneira, tá? Com usuário e senha, que a gente chama isso aqui de pre-shared key. Pre-shared key. Shared é bom, né? Pre-shared key são as chaves pré-compartilhadas, tá? Então eu posso usar uma chave pré-compartilhada, eu posso usar usuário e senha através de Takacs e Radios, eu posso usar usuários locais, que eu crio lá com aquele comando username e password. Eu posso usar senhas de um tempo, senhas que o cara vai acessar a rede e depois ela morre. Tecnologias de biometria, chave pré-compartilhada, assinatura via certificados digitais. Os roteadores da Cisco suportam tudo quanto é tipo de autenticação que você quer. Radios, Takacs, integração, claro, integração com o LDAP. Por exemplo, com o Active Directory, né? Para eu usar o mesmo usuário e senha que eu uso para logar na rede, para usar aqui para logar na VPN, por exemplo, tá? Então, para fazer isso, não é o IPsec que faz sozinho. Você tem que ter um servidor que integre com esse cara, tá? Se um dia você ouvir falar disso, o nome dessa técnica é chamada, o pessoal gosta de chamar de Single Sign-On. Um login único na rede, né? Para você não ter um monte de lugar para o cara se logar. Então eles falam muito no single sign-on. Então se você está com uma rede Windows, você tem aqui o Active Directory, onde está o AD, né? Onde está configurado tudo quanto é usuário, senha e coisa arada que você tem na tua rede. Esse cara você integra com um servidor Takacs ou Radios, é o nome desse servidor aqui, tá? Takacs mais ou Radios, tá? Você integra com esse cara. E aí, esse cara é que vai conversar com o roteador, tá? Então, quando o cidadão vai se conectar aqui ó, na VPN, quando ele vai se conectar na VPN, o teu roteador vai pegar e vai passar para ele, ó, meu amiguinho, qual que é o teu usuário e a senha para você se conectar na minha VPN? Aí ele vai passar, meu usuário opa, deixa eu corrigir aqui, ó. Ray. Eu inverti o i com o Radios. Então o cara vai pegar, vai se logar. O teu roteador pergunta, meu amiguinho, qual que é o teu usuário e tua senha? Ele fala, meu usuário é Joãozinho, minha senha é secreta, eu não posso dizer. Aí o roteador vai pegar esse usuário e senha que ele passou, passar para o servidor de Takacs e Radios. O servidor Takacs e Radios vai passar para o AD, aí o AD vai ser o cara que autentica, vai falar, ó, passou ou não passou? Vamos supor que deu ok aqui, ó. Deu ok, o Takacs fala para o roteador que deu ok, aí o roteador fala para o cidadão que deu ok e conecta ele na VPN, tá? Então você faz uma tranqueira, se liga um monte de gente para fazer o single sign-on, mas vale a pena. As redes grandes o pessoal procura fazer isso, tá? O single sign-on. Você usa o usuário e senha de rede para logar na VPN, para logar no teu telefone IP, para logar num webmail. Então você usa um usuário e senha só. Porque ficar administrando usuário e senha, um monte de usuário e senha na rede é um problema, né? O cara esquece a senha dele, aí você tem 300 sistemas para mudar, que sistema eu vou mudar a senha? Então por isso que se implementam esse tipo de técnicas. E o IPsec pode também fazer login com o usuário e senha do cara, tá? Basicamente, o IPsec, ele é um framework, ele tem um monte de protocolo dentro dele, tá? Que você pode usar para formar o teu túnel. O IPsec, em vez de formar um túnel só, ele forma dois. Ele é tão seguro
tá? Que ele forma dois. Ele forma um túnel para negociar as características do IPsec. Aí depois ele forma um segundo túnel, que vai ser aí o túnel onde você vai trocar a informação de verdade, tá? Então ele troca as informações sobre chave, usuário, senha, tudo que você tiver que trocar já criptografado. Então ele cria um túnel para aquilo. Depois que ele negociou tudo, eu quero fazer a minha autenticação vai ser triple Ds, eu vou usar sei lá quantos bits. Esse tipo de negociação está sendo feito aqui, ó. Como é que eu vou montar meu túnel que eu vou passar meus dados? Aí depois que você negociou, aí ele vem para uma fase 2 e monta o túnel de verdade. Aí está aqui os teus dados trafegando de maneira segura no túnel IPsec. Então ele usa um monte de protocolo dentro dele, tá? Protocolo para troca de chave, protocolo para a parte de integridade, como o MD5 e o SHA. Então você tem vários protocolos dentro desse cara para chegar no final e fazer esse túnel. Esse túnel IPsec é quando eu entrar com meus bits aqui, ó, com as minhas informações, ele vai transformar tudo para um negócio diferente, que se o cara capturar, ele não consegue ler na tua rede, né? Só se você tiver a chave e souber todas as características que eu montei o meu túnel. Beleza? Então, o importante para o CCNA é saber: o IPsec é o protocolo usado para fazer a VPN, a segurança. O que o IPsec tem que ter? O que um protocolo que vai fechar uma VPN tem que ter? Confidencialidade, integridade e autenticação. Confidencialidade, criptografia que garante. A gente tem criptografia Ds, triple Ds, AES. A AES aqui no CCNA é a mais forte, tá? Integridade, a gente tem os hashes, MD5 e SHA. Autenticação, eu posso fazer com usuário e senha, chave pré-compartilhada e tudo mais. Alguma pergunta aí, pessoal? Olha só. Esse lab é o lab 12.2, é o lab de Frame Relay, tá? O objetivo é o seguinte: a gente tem uma empresa onde nós temos 1, 2, 3 unidades, 1, 2, 3 unidades. Aqui a gente tem a matriz, e da matriz eu tenho um link para a internet, tá? Opa, ô Rony, apareceu para o seu compartilhamento aí também, Rony? Então aqui a gente tem, então, isso aqui é a nuvem da operadora, tá? Então eu tenho o ISP aqui, o provedor de serviço, um switch frame relay dele. Então esse switch aqui não é nosso, é da operadora. E aqui esse roteador também é da operadora. O que a gente tem são a filial 1, filial 2, filial 3, que tá com nomes aqui, o RNH, R Caxias, R PEL, e aqui a gente tem o R, que eu não consigo ver o nome ali, porque eu dei um R matriz aqui, né? A gente tem aqui o R matriz aqui na ponta. Então aqui a gente tem matriz, NH, Caxias e Pelotas. E a operadora passou para a gente que a gente tem aqui 3 DLCIs, então uma arquitetura Hub and Spoke, né? Eu vou desse cara aqui, ó, falar com cada um deles. Aí quando o NH quiser falar com Caxias, ele vai ter que ir até o roteador para voltar. Mesma coisa aqui, ó. Se o Pelotas aqui quiser falar com Caxias, eu vou até o roteador matriz para falar com esse cara. Então o matriz vai ser o hub deles, né? E claro que quando qualquer um desses aqui tiver a fim de acessar a internet, ele vai ter que sair pelo matriz para chegar na internet. Beleza? Assim, essa é a tecnologia que a gente chama, a topologia que a gente chama de Hub and Spoke, tá? Porque eu vou criar um DLCI desse cara para cada um desses roteadores. Vou criar um PVC só. Daqui eu vou criar um PVC para cá, daqui eu vou criar um PVC para cá, daqui eu vou criar um PVC para cá. Se eu quisesse que eles se comunicassem direto, eu teria que configurar um PVC daqui para cá, um PVC daqui para cá e também um daqui para cá. Só que sai mais caro. Cada PVC que eu pedir para a operadora, você vai pagar mais caro. Então essa é a topologia
que o pessoal mais trabalha em operadora quando se fala em frame relay. Não é uma topologia full mesh, né, onde eu vou configurar link para tudo quanto é lado. É uma topologia hub and spoke. Esse cara é o hub e esses caras aqui são os spokes. Então, quando esse cara quer falar com um do lado, ele manda o quadro para a matriz, manda o pacote para a matriz e a matriz devolve para esse cidadão. Beleza? Essa é a principal tecnologia, principal topologia usada no frame relay, tá? Até tem aqui uma transparência que fala disso aqui, tá? Só deixa eu achar aqui, ó. Opa, não é aqui, é aqui. É bem no comecinho. VPN, configuração com serial, sem serial, subinterfaces. Tá aqui, ó, topologia Hub and Spoke, ó. Essa é a que tem, o Volney falou ali o segredo, né? Que tem o melhor custo-benefício. Então, qual é o segredo da topologia Hub and Spoke? Eu estabeleço um cara como Hub, que é o matriz, e os Spokes são as filiais. Então, aqui ó, tem a filial 1, filial 2 e assim vai. Eu tenho um link serial em cada cidadão. Um link serial só em cada cidadão. Então, eu só preciso de uma interface serial. E aqui no cara que é o matriz, eu vou criar PVCs que vão ligar até os spokes, ó. PVC para cá, PVC para cá, PVC para cá. Então, quando o D, por exemplo, quiser falar com o C, ele vai mandar para o matriz e vai voltar para cá. E vice-versa, tá? Então, o cara que é o hub, ele serve como o interlocutor para os outros. Por que essa daqui é mais utilizada? Justamente pelo que o Volney falou. É o melhor custo-benefício que existe. Você só tem uma interface serial em cada um e apenas uma conexão. Ah, eu queria ter comunicação direta entre eles. Você poderia fazer uma rede parcial mesh e criar PVCs, por exemplo, aqui, ó, tá? Por exemplo, do A para o B, do B para o C, do C para o D. Só que você vai pagar por esses PVCs, né? Então, cada PVC que você inventar a mais, você vai pagar um valor a mais para a operadora. Então, como é que a gente vai configurar isso aqui? A gente vai configurar com subinterface. O Antônio colocou um detalhe aqui, né? Se a gente fizer isso, eu descentralizo a rede. Só que isso aqui não é um problema, tá? Todo mundo que trabalha com frame relay sabe que vai encarar uma topologia Hub and Spoke e sabe que vai ser uma topologia centralizada, onde esses caras aqui vão comunicar com o matriz, tá? Então vamos lá. O que a operadora me passou? A operadora passou o seguinte, ó. Frame relay. Deixa eu só aumentar aqui para a gente ler, ó. Frame relay padrão IETF, porque é um padrão aberto, a operadora não está garantida que só tem Cisco. LME ANSI, circuitos virtuais com subinterface, switch frame relay já está configurado. A operadora já configurou o switch frame relay, né? Então aqui, ó, no matriz, ela me deu o DLCI 100, 202 e 300. Então, no matriz eu tenho DLCI 100, 202 e 300. Aí, eu tenho aqui, ó, 101, 201 e 301. A operadora chegou e me falou, olha, no 100 você está conectado com o 101, o 202 você está conectado com o 201 e o 300 você está conectado com o 301. Redes barra 30, ó. A rede do DLCI 100 tem o IP 10.16.11/30, aqui ó, 10.16.12/30, depois 10.16.21/30, 10.16.22/30 aqui ó, 10.16.31/30, 10.16.32/30 desse lado aqui. Então eu sei que ó, 100 está ligado com 101, 202 com 201 e o 300 com o 301, tá? Agora o roteador já está todo configurado, o que a gente tem que fazer só é configurar as subinterfaces. Essa que é a missão aqui na rede, nesse laboratório, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo matriz, que é o mais difícil. Eu vou dar o save aqui, né, para ele já vir logado. Essa é a minha manha de sempre. Vou dar aqui um conft, que interface é lá, serial 0/0. int s0/0
Encapsulation Frame Relay IETF, porque o cara me falou. Frame Relay LMI Type ANSI, porque ele me falou. Não precisava colocar, porque esse iOS é acima do 11.2, então ele tem o LMI AutoSense, mas já que a operadora falou, vamos travar. No IP Address, porque isso aqui é a interface física, né? No IP Address. E agora eu tenho que ver se esse cara é DCE ou DTE, para ver se eu vou configurar Clock Rate ou não. Na prática, não deveria ser DCE, né? Então eu vou dar aqui um do show controllers serial 0/0. Ó, bem no comecinho ele fala, interface serial 0/0 é DTE, então esqueço de Clock Rate aqui. Então a configuração da minha interface já está feita, é só dar um no shut. Beleza? Interface física, né? Damos um no shut, acabou. Agora eu tenho que configurar as subinterfaces. Aqui na topologia está indicado, na topologia está indicado para a gente configurar esse 0.100 e esse 0.200, né? Então vamos configurar aqui o cara. Int S0/0.100 vai ter o point to point. Olha o erro que dá aqui, ó. Se eu colocar int S0/0.100, ele fala cannot create subinterface. Então eu tenho que criar int S0/0.100 point to point, tá? Frame relay interface DLCI 100. IP address 172.16, não lembro do IP, 172.16.11, /30 é 255.255.255.252. Criei minha primeira subinterface, tá? Ó, esse cara tem o DLCI 100. Vamos dar aqui do show frame relay PVC 100. Ó, aqui, ó, o que o cidadão me deu? Ele está ativo, tá beleza, ele já está funcionando, ó. Já está tudo ok, a minha configuração já está funcionando. DLCI 100, ele já está ativo. Agora vamos configurar o DLCI, o próximo DLCI. O próximo DLCI, ele é o 200 e ele, na realidade, ele é 202 com IP 172.16.1.2, tá? Então, vamos lá. Int S0/0.200, que nem o exercício mandou. De novo o erro lá, ó. Cannot create subinterface, porque falta o point to point. Ele já sobe e já transforma em app a subinterface. Se a interface tiver app, subinterface também está app. Aí, frame relay, interface DLCI 202. Cuidado, né? O exercício colocou ponto 200 e mandou colocar o DLCI 202. A gente tem que fazer aquilo que ele mandou. Aí vem o IP address 172.16.2.1. 255, 255, 255, 252, porque é um /30, né? Vamos dar aqui também um do show frame relay PVC 202. Ó, DLCI 202, ele está ativo. Configurei e funcionou bonitinho, né? Então, esse cara aqui, ó, já está com 2, falta só o 300 agora, né? Int S0/0.300. Agora não vamos esquecer, né? Tem que colocar aqui point to point. Point to point. Já subiu, né? Ele já vem app. DLCI 300 e IP31. Aí então, frame relay interface DLCI 300, IP address 172.16.3.1.255. 255, 255, 252. Pá.
Eu não coloquei o bandwidth da interface, tá? Se ele tem protocolo de roteamento dinâmico, eu sou obrigado a colocar o bandwidth. Eu sou obrigado a fazer isso. Vamos ver aqui, ó. Eu não me lembro qual foi o clock que a gente colocou para essa interface aqui. Eu não sei nem se dá para ver qual que é o clock que está nessa interface aqui. Esse cara não me deixa nem eu ver qual que é o clock que eu coloquei na interface. Mas eu teria que colocar o clock rate, eu teria que colocar o bandwidth aqui, tá? Então tá faltando um comando, se eu tenho um protocolo de roteamento dinâmico como EIGRP ou SPF, eu teria que colocar aqui, ó, bandwidth, por exemplo, 64K. Aí eu teria que entrar na int s0/0.100, bandwidth 64K, e na 200 também, bandwidth 64K. Agora, não é obrigado para ela subir, tá? O bandwidth é obrigatório se eu tiver protocolo de roteamento dinâmico como o EIGRP ou o SPF. Se eu tiver RIP, eu também não preciso de bandwidth, tá? Beleza? Então, esse cara já está com os 3 interfaces. Ó. Vou dar um end e vou dar um show IP interface brief. Ó, aqui, ó, ele criou a 0/0, não tem IP, 0/0.c 1611, 0/0.200 1621 e 300 1631, tá? Então criei as 3 interfaces, todo mundo certinho. E eu posso dar aqui também o show frame relay PVC para ver os 3 PVCs de uma vez, ó. Eu tenho aqui o DLCI 100, tá certinho, ativo. DLCI 200, ativo. DLCI 300, ativo. Então, se cair uma prática que fale sobre frame relay, é isso aqui que você tem que fazer. Opa! O 200 está ativo aqui, ó. Ah, tem um DLCI 200 aqui que eu não sei da onde que está esse cara, tá? 200 unused. Vamos ver o negócio aqui, que serial tá ele. Ah, serial 0/0 tem um 200. Tem alguma coisa configurada nesse roteador aqui que é antigo, que ele está falando que está inativo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu dar um show run na interface aqui, ó, para ver se tem alguma besteira nela. Ó, não tem nada nela. Isso aqui é bug do Packet Tracer, ó. Isso aqui é bug do Packet Tracer. Que não tem nada nela. Pode ver. Não tem coisa nenhuma nela aqui, ó. Aquele 200 ou é alguma coisa que eu configurei errado no switch também, né? Eu posso ter configurado errado no switch, aí o switch passa que tem o 200 e a coisa não funciona, tá? Pode ter um 200 aqui, ó, no switch. Tem um 200 aqui, ó. Esse 200, isso aqui não deveria ser 200, né? Eu configurei como 202. E esse cara tá perdidinho. Vamos deixar quieto. O 200 apareceu porque ele estava configurado aqui como 200, tá? Então, como apareceu um 200 aqui, o cidadão ele deu esse erro para a gente. Agora, a configuração nos outros roteadores é igualzinha essa aqui, só que eu vou configurar somente um, né? Então, aqui, ó, nesse cidadão, a gente tem a interface serial 0/0.101. Então, conft int S0/0 no IP address encapsulation frame relay e ETF. Eu só estou colocando um pedacinho, né?
porque o iOS permite isso. Aí, Frame Relay LMI Type ANSI No Shut. Subiu minha interface. Agora, int S0, int S0/0.101 point to point, IP address 172.16.1.2.255.255.255.2. Faltou tela aqui, né? 255.255.255.252. Frame Relay Interface DLCI 101. Agora, se a gente der aqui um show Frame Relay PVC 101, esse cara tem que estar ativo, né? Então tá lá, ó, 101, ele está ativo. E ele tem que estar comunicando com outro cara, né? Vamos dar aqui um ping 72.16.1.1. Deixa eu só ver um negócio aqui. 72.16.1.2. 172.16.1.1. Show run. Fiz besteira aqui? Não. Show IP int brief. Vamos ver porque que ele não está pingando. 101 tá app. 72.16.1.2. Esse cara aqui também. Show frame relay PVC 100. App ativo. Ping 72.16.1.2. É um reachable. Ele não colocou na tabela de roteamento? Int S0/0 no shut. Eles estão como up down. A interface 0/0 está como up down. Deixa eu só ver um negócio aqui. Conft int S0/0, mas ele não pode ser falta de clock rate, ele está como DTE. Clock rate 2.1.2.3.1.2.3, 2 milhões. A interface é DCE. Serial 1. LMI é ANSI. Agora sim. A LMI de todo mundo tem que ser ANSI, ó. Viu aqui o switch tá... É que esse lab que eu peguei não é o lab que tá lá na... Não é o lab que tá lá na área do aluno, tá? Eu peguei um lab antigo que estava no meu micro e eu achei que o lab estava bom. E na realidade o lab estava ferrado. Agora vamos ver se sobe. Ó, já subiu, né? Tá lá, ó. Subiu. O que aconteceu? Vocês viram aqui, ó? Eu coloquei a LMI como ANSI e aqui no switch frame relay, ó, eu coloquei o LMI como Cisco. Todo mundo conseguiu ver o problema aí que aconteceu? Por que ficou up down? Os LMIs estavam errados, né? O switch frame relay, ele é bem facinho de configurar aqui no Packet Tracer, tá? É só você pegar aqui
Na tua interface, por exemplo, serial 1, eu conectei esse roteador aqui, né? E falei que ele vai ter o DLCI 100, 202 e 300. Aí eu venho aqui ó, na serial 1, coloco 100, 202 e 300. Na serial 2 eu coloco o DLCI de quem está na serial 2. Na 3 também eu coloco o DLCI de quem está na 3. E na 4 eu coloco o DLCI aqui de quem está na 4, tá? Então esse cara aqui é dessa maneira aqui que a gente faz. E aí eu venho aqui ó, no Frame Relay e vou colocando, eu faço aqui ó, uma ligação das portas. Ó. Serial 1 aqui, ó, por exemplo, eu liguei com a serial 4. E a serial 1 de novo aqui ó, no DLCI, eu liguei com a 2 aqui nesse cara. Ó. Quer ver? Ó? Se eu der um... Opa! Aqui ó, eu vou fazendo as ligações. Ó. Eu tenho aqui a serial e o meu DLCI. Tá? Tá aqui a serial e DLCI. Aí, então eu vou pegar aqui e vou ligar, por exemplo, a serial 1, que está aqui ó, com Caxias. Eu vou ligar com a serial que está com Caxias e a 2 aqui, ó, é essa 2. Eu vou ligar com a serial 2, que está aqui com esse cara aqui. Ah, eu coloquei o nome errado, né? Eu coloquei CX, mas era NH lá, o que estava no canto, né? Mas a ligação está certa, ó. A ligação ali está certa. Aí eu dou um add. Serial 1. Como é que é o nome daquele naquele lá? NHCX. Tá aqui. Serial 1, CX. Serial 2, NH. Ah, é que já está feita uma ligação aqui nesse cara. Serial 1 por NH. Tá faltando uma ligação aqui, né? Serial 1 com serial 2, serial 1 com serial 2, serial 1 com serial 4, serial 1, tá faltando serial 1 com serial 3. Vou colocar aqui, ó. Frame Relay, serial 1. Serial 3. Tá lá. Agora esse cara tá feito aqui, ó. Então você vai ligar, ó. Você criou os teus DLCIs aqui, você cria os DLCIs aqui, e nesse Frame Relay você faz a conexão entre eles, ó. Eu estou ligando o que está na serial 1, vai ser encaminhado para a serial 3. Você identifica o DLCI pelo nome aqui, né? O que está aqui na serial 1 vai ser ligado com a outra, e serial 1 aqui para a serial 4 desse cara aqui. Então você está fazendo encaminhamento do Frame Relay através do switch. Beleza? Então o switch é como se eu estivesse falando assim, ó. Tudo que está vindo aqui ó, na porta 1 pelo DLCI 100, você encaminha para a porta 2 no DLCI 101. Tudo que está vindo DLCI 202 pela porta 1, você encaminha pela porta 3 para o 201. E tudo que estiver vindo pelo DLCI 300 na porta 1, eu vou encaminhar para o DLCI 301, que está na porta 4. Eu faço esse encaminhamento na munheca do Frame Relay, tá? Isso aí é o que os switches Frame Relay fazem. Conseguiram entender aí? Qual é a função do switch? Então essa é a configuração básica aí do Frame Relay, tá? Não tem muito segredo. O que cai normalmente no CCNA é essa configuração do Frame Relay ponto a ponto, tá? E como você mantém, né? Como é que você olha se o treco está funcionando. Então é com aquele comando show Frame Relay PVC. Com esse comando aqui a gente vai ver se os PVCs estão ativos ou inativos, né? Então olha lá, ó. PVC aqui, ó, 100. Opa. 100 aqui, ó, tá ativo. 200 está ativo. 202 está ativo, né? E 300 está ativo. E justamente o que o Antônio falou, o que cai é, a maioria das vezes,
é essa topologia aqui, Hub and Spoke, tá? Eu não vi ser pedido coisa diferente, ou então pessoas comentando aí em fóruns e em blogs que eu acompanho, questões diferentes em relação ao Frame Relay. Normalmente são essas questõezinhas aí mais simples, tá? Beleza? No roteador de verdade, para você fazer ele virar switch frame relay, isso já é fora CCNA, isso é um negócio jamais, se vocês forem brincar algum dia com o Lab, num roteador de verdade não é assim, tá? Que nem é aqui no Packet Tracer. Você na realidade tem que colocar um comando nele chamado frame relay switching, e existem configurações específicas que você faz no roteador. Só que isso aí não cai no CCNA. Você tem que fazer tipo, um roteamento do frame relay. Isso aqui ó, que eu fiz desse jeito, que é criar os DLCIs na interface aqui, ó, em cada interface, e depois vir aqui nesse connection e fazer a conexão, escolher serial, qual DLCI vai para tal serial com tal DLCI, é um comando que você faz, tá? É um comando escrito que é o frame relay route, e aí você faz o roteamento frame relay físico na munheca, tá? Ele é meio confuso de fazer, mas não é muito difícil. Eu vou fazer um post lá no blog para ensinar como é que configura o switch frame relay para vocês poderem fazer no GNS3 ou então no laboratório com equipamentos de verdade, tá? Eu vou fazer esse post lá no blog e depois eu encaminho para todo mundo e vou passar também lá na área do aluno como é que a gente faz isso lá com o roteador de verdade ou com o GNS3, né? Aqui no Packet Tracer, para fazer o switch frame relay, ele está aqui, ó, né? Ele está aqui. Pera aí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Ele está aqui, ó, o emulation. Você vai chegar e pegar um generic desse aqui, ó, tá? Nesse generic aqui, ó, você tem as interfaces. Aí você vem aqui, ó, nesse config, ó. No config você tem as interfaces seriais, ó, você pode configurar aqui o frame relay, ó. Então eu pego aqui frame relay e coloco qual é o LMI, DLCI, por exemplo, 100 e dou um nome dele, R1. Tá aqui, ó, tá? Aí eu vou aqui na outra interface, por exemplo, ANSI 200. Aí eu vou colocar um nome dele para eu identificar depois, né? 200 R2. Aí a gente vem aqui em Connection e faz a conexão, ó. Serial 0 R1, eu vou conectar com a serial 1 R2 e dou um add. Tá? Isso aqui é a conexão física que eu estou fazendo, né? Então é como se eu tivesse assim, ó. Eu chego aqui ó, no switch, então aqui, ó, aqui no meio tem um switch, né? Tem um roteador aqui que é um switch frame relay. Aí eu falei para ele assim, ó, tudo que vier, por exemplo, no DLCI 103 na tua interface, vamos supor aqui que era uma serial 0, você vai encaminhar para essa outra interface aqui, que está na serial, que está, por exemplo, na serial 1, que está no DLCI 201, tá? Então, a conexão física aqui, você faz o roteamento físico dos DLCIs, né? Eu falo, olha, o 103 que está entrando pela porta serial 0, está saindo como 201 pela porta serial 1, beleza? E isso aqui, então, no Packet Tracer, é você pegando a nuvem, essa Generic Cloud PT, aí você vai configurar os DLCIs aqui nas portas, tá? Configura o DLCI na porta, configura aqui o LMI, aí vai no Frame Relay Connection e faz a conexão. É só você pensar numa conexão física, né? Ó, eu estou entrando aqui na serial 0, o 103 sai pela serial 1 e vira 201, tá? É só pensar como se fosse uma conexão física. Beleza? O Ricardo está perguntando aqui se tem algum tutorial para iniciante mexer no GNS3. Tem sim. Lá no blog da DLTech, se você entrar na busca e digitar GNS3, tem lá umas dicas para iniciante mexer no GNS3, como é que você instala, faz a configuração inicial do GNS3.
E na área do aluno tem alguns links para você baixar iOS que estão espalhados aí pela internet, tá? Tem um iOS para um 3745, alguma coisa assim, que é um iOS IP Advanced Services. Você consegue fazer tudo o que você quiser nele, tá? Não é muito difícil de mexer no GNS3. O GNS3 só tem um segredo. Ele é como se fosse uma VM de um roteador. Então o que ele vai fazer? Cada router que você instalar, que você colocar nele, cada router que você colocar nele, ele vai comer memória RAM. O tanto de memória RAM que você configurou para o roteador. Se o teu micro tem 2 GB de RAM e você colocou 2 routers com 1 GB de RAM, você matou o teu micro. Então tem que tomar cuidado com isso. O GNS3 é como se criasse VMs e ele vai roubar a memória RAM do teu micro para o roteador que você criou virtual, tá? E aí lá no vídeo que tem no post do blog, tem uma manha também para configurar um negócio chamado Idle Interfaces. Dei uma olhada nessa manha que ele melhora bastante a performance do computador. O GNS3 deixa o computador lento. Quando você configura esse Idle PC, ele melhora o desempenho do computador. Olha, Ricardo, eu falo assim, para o CCNA, o Packet Tracer, ele é 100%, ele vai fazer tudo o que você quer, tá? Não tem problema nenhum. Agora, se você quiser ir para frente, por exemplo, não, do CCNA eu quero ir para o CCNP, e você tem um tempinho para estudar e gosta de fazer isso, vale a pena mexer no GNS3, tá? Porque ele é um roteador de verdade. Então, você está mexendo no iOS completo. Não está mexendo num iOS que não é iOS, né? O Packet Tracer é um simulador feito lá no Flash, alguma coisa assim. Com alguma linguagem de programação que não é um iOS de verdade, como é o GNS3, né? O GNS3 você faz um roteador dentro do teu computador. Só que aquilo, para o CCNA, o Packet Tracer, ele é suficiente e eficiente. Então veja aqui, ó, o Antônio pediu para eu repetir, né? Então, ó, onde é que está a nuvem Frame Relay? Deixa eu colocar um novo aqui. Vou colocar um novo aqui, ó. A nuvem Frame Relay está aqui embaixo em One Emulation. Aí está aqui esse Cloud PT. Opa, não, Antônio, qual que é que você queria? O iOS. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu entrar na área do aluno. Deixa eu entrar aqui, ó, que eu já mostro para vocês onde é que vocês podem pegar o iOS. www.dltech.com.br/class. Não ligue que meu micro vai dar umas mensagens de erro. Eu não consegui tirar uma coisa que tem no meu antivírus. O meu antivírus acha que tudo que eu estou fazendo no Internet Explorer é uma ameaça. Olha lá. Já deu a mensagem aqui para mim, falando que eu estou sofrendo um ataque. Opa. Usei o dedo errado. Não está mais aqui minha senha. Não vamos falar minha senha para ninguém. É bolinha, 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 bolinha. Então vamos entrar aqui. Opa. CCNA. Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu andei colocando bastante coisa a mais. Se vocês acompanham as mensagens que a gente manda pelo fórum, vocês já devem ter visto. Ó. Lá embaixo, na biblioteca, travou. Espera ele destravar. Aí destravou. Lá embaixo na biblioteca, passei reto, tá aqui, ó. Link externo para o iOS do roteador 3725 para uso via GNS3, tá? Então nesse link aqui, ó, você consegue baixar o iOS do 3725 e no site do GNS3, o GNS3 também, ele é de grátis, tá?
Então ele é de graça, você pode baixar ele e usar esse iOS do 3725 para fazer a tua rede. Só que lembrando, né? Esse cara é meio pesadinho. Cada roteador que você colocar, ele vai comer um pedaço da tua memória RAM. Então, cuidado com o tamanho da rede que você vai criar, né? Não vai criar uma rede gigantesca. O legal do Packet Tracer em relação ao Genesis 3 é isso, né? Com o Packet Tracer, a gente pode criar uma rede gigantesca que ele não vai fazer nada. Só que tem hora que fica uma porcaria, né? Que ele tem bug, ele não funciona direito e tudo mais. Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Se vocês tiverem interesse, em uma das aulas aí, na última aula ou na próxima aula, eu mostro para vocês qual é a manha aí para instalar o GNS 3, como é que coloca o iOS nele e como é que a gente configura para o micro não ficar tão pesado com ele, tá? Aí eu mostro para vocês como é que funciona. Se tiverem interesse, eu faço isso daí, beleza? Então, até a última, como eu falo assim, se não der tempo na próxima, em alguma das aulas vai dar tempo e a gente faz isso aí, joia? Pessoal, pratiquem o frame relay, a configuração do frame relay ponto a ponto, porque ela tem sido cobrada, tá? Ela é uma configuração que tem sido cobrada. Os comandos do PPP também. E principalmente aquela filosofia sobre a rede WAN, aquela terminologia, eles costumam cobrar, tá? Qualquer coisa a gente está por aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem o fórum, tem o meu e-mail, pode me chamar pelo MSN, que a gente sempre está aí para ajudar, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, senão a gente vai terminar por aqui hoje. Falou, galera, até segunda. Segunda a gente continua a brincadeira. Bom final de semana aí. E boa votação, né? Cara, tem eleição no final de semana. Falou, pessoal, vou desligar a sala.